Fala galera, vamos falar da vitória do Fluminense. O Fluminense vence a equipe do Cruzeiro por 1-0, né? Na minha opinião, foi assim um placar bem apertado. O torcedor tava contando aí com 0-0, né? E acabou que saiu esse gol aí do Léo Fernandes, né? Um golaço de falta, né? Que deu os 3 pontinhos para a equipe do Fluminense, que volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz ficou bastante irritado também na coletiva sobre perguntas sobre a defesa dele. E claro, não tá boa. Tem falhado contra o Vasco, deu uns mole, né? E novamente, né, a equipe do Fluminense não fez assim um grande jogo. Contra o Vasco, teve mais volume de jogo, mas não foi mais eficiente. Por isso que o Vasco ganhou a partida, né? Essa é a verdade, entendeu? E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo desse jogo do Fluminense e Cruzeiro. Lembrando, né, o Diniz faz convocação no sábado aí para as eliminatórias da Copa do Mundo. O sexto pior. Pressões defensivas, o sexto pior. Então, aí é uma questão muito de conceito, né? Do que o rapaz que fez a pergunta entende como defesa e do que o Diniz entende como defesa, né? Para muita gente, a defesa é aquela última linha ali. Para o Diniz, a defesa é o time todo. Para o Diniz, o Fluminense, enquanto tem a posse de bola, ele está se defendendo. Esse é o conceito dele. E aí, assim, quantas vezes o Cruzeiro chegou? Chegou poucas vezes. Então, assim, a gente viu ali o número de rebatidas. O número de rebatidas é baixo proporcionalmente ao fato de que poucas vezes o time adversário chegou. Então, se o Fluminense está com a bola no campo de ataque, ele não vai precisar rebater, vai diminuir o número de rebatidas. Então, assim, é questão de conceito. O que é defesa? Defesa não é uma última linha que, eventualmente, um lateral deu um espaço, ou um zagueiro saiu, deixou um buraco. Defesa para o Diniz é o time todo. Enquanto o time controla o jogo, ele, ao mesmo tempo, está se defendendo. Porque Não é só não quando está perde a sendo bola. atacado, né? Porque não está Melhor sendo defesa atacado. é o ataque, já diria. Esse é o conceito dele, que ele trabalha muito em cima disso. A posse de bola também ajuda o adversário a não estar te atacando. O jogo ontem não foi a melhor das atuações do Fluminense, o professor já falou sobre isso, não foi uma atuação de gala. Teve momentos distintos no jogo, até em função de mudanças de estratégia dos dois técnicos. O início do primeiro tempo foi do Fluminense. O time gerou algumas situações de perigo de gol. Teve uma linda jogada do Alexander. Para mim, a jogada mais bonita da partida. Ele invade a área pela esquerda, dá no meio das pernas do Neres. Uma pena não Chuta, ter o voltado. goleiro desvia e o Kennedy chega atrasado. O Kennedy era para pegar aquele rebote e chegar atrasado. Tem chute do Cano na trave, tem uma cabeçada do Cano para fora que estava impedido, mas é uma chegada. Essa jogada que eu falei. Essa jogada é brincadeira do Alexander. E aí, do outro lado, não deu tempo pro Kennedy chegar. Mas o Fluminense tinha dificuldade em furar o bloqueio defensivo para fazer essa bola chegar limpa ou para o Kennedy ou para o Cano. A bola chegou muito pouco para eles. E aí, em determinado momento do primeiro tempo, o Cruzeiro sobe a marcação e, a partir dos 30, 35 minutos, o Cruzeiro é um pouco melhor no jogo, mas também não consegue furar bloqueio defensivo. Aí, para o intervalo, para a volta do segundo tempo, o que faz o Zé Ricardo? Ele adota a estratégia do contra-ataque. Ele jogava num 4-4-2, ele passa a jogar num 4-1-4-1, ele recua o Matheus Vital, deixa só o Bruno Rodrigues na frente, tira o Wesley. Aliás, o Wesley teve um lance no primeiro tempo que ele tropeçou na bola assim, rolou, furou, quase caiu com bola. Um dos lances mais bizarros que eu já vi. E no fim do jogo, outro lance bizarro Sim. do Rafael Cabral. Rafael Cabral quase fez um gol chutando a bola nas costas do Neres. A bola foi para escanteio. No último lance do jogo, quase. O Rafael Cabral falhou no gol do Fluminense? Acho que não, acho que a bola fez uma curva que enganou a trajetória, como veio com velocidade. Eu também não vi parecia que falha. ia para um lado, ela muda de direção ali, não tinha como ele voltar. Mas só para pontuar, o Cruzeiro, ao apostar no contra-ataque com o Bruno Rodrigues mais espetado na frente e o Arthur Gomes pela direita, ele teve alguns momentos em que ele conseguiu sair. Só que quando ele saía, ele chegava perto da área e não conseguia concluir, porque o Fluminense tinha uma recomposição suficiente para brecá-lo. Só que o Fluminense, com a posse de bola no campo de ataque, não conseguia no segundo tempo furar esse bloqueio. Aí entram ao mesmo tempo o Marcelo como meia-direita e o Léo Fernandes. Logo em seguida tem a falta, sai o gol. E a partir do gol, o Marcelo distribui ali os seus passes, jogadas de efeito, calcanhar, trivela, etc. Mas no final o Cruzeiro vai um pouco para cima e aí o Diniz muda até o sistema tático dele. Olha o Rafael Cabral. Esse é o último lance do jogo, tem um escanteio. Quase saiu um gol contra ali, né? Aí sim ele teria sido responsável direto. Eu acho que Sim. o Rafael Cabral tem que ser um pouco mais político nessas bolas indefensáveis. Ele não vai pegar. Pelo menos tenta, Mas né? sabe a olhadinha que ele deu ontem? Deu a impressão que ele Pula. até tira a cabeça, assim, se Pula. assusta. Aquele lance do Hulk,
a mesma coisa. Vai na bola, né? Só pra gente não ficar falando faz uma essas coisas cena. aqui. Imagina se essa bola entra, gente. São 2 lances bizarros. Essa aí no primeiro tempo do... Tem uma outra também do Willian, que dá uma furada horrível. Então o Cruzeiro não é que tenha feito uma partida horrorosa, mas protagonizou 3 lances, assim, péssimos. Só para pontuar, no final, o Diniz coloca o Johnny Gonzalez no lugar do Cano. Colocou outro atacante. Mas o Johnny Gonzalez, o que ele fez? Ele fechou linha como se fosse um ala pela esquerda, para tentar conter aquela pressão final que o Cruzeiro tentava ali, porque perdia de um gol só. Então o Johnny Gonzalez entrou faltando, 5 minutos. Quando o Fluminense atacava, ele virava um segundo atacante. Quando o Fluminense defendia, ele era um ala pela esquerda para fazer linha de 5. São alternativas do jogo. O Fluminense mereceu vencer, no todo foi melhor, mas ele não conseguiu conectar os seus 2 atacantes. Joga com 2 atacantes para isso, para a bola chegar no Kennedy e no Cano. E ela pouquíssimas vezes chegou nos 2. Agora, o Diniz pode ficar bravo o quanto quiser. Mas se tem uma prioridade de leitura para esse jogo contra o Inter, é essa questão do lado esquerdo. Sim. Vamos pensar no que tem que fazer ali. Dinizão, sou do teu lado, Dinizão. Estou avisando antes, quem avisa, amigo é. Vamos pensar num sistema de contenção ali, porque ali o Fluminense corre risco. E não é só por causa desse jogo, não. No lugar do Cudê, o que você pensa? É por ali que eu vou. Tem o Ener Valencia aqui. Eu me vou por lá. Vou jogar um Ener ali. Sim. Vamos energizar aquele lado da defesa. O Inter, a gente vai falar muito sobre isso semana que vem, né? Ele é um time que, quando propõe um ataque, ele é mais construtor pela esquerda, com o Alan Patrick, o Wanderson, o René, o próprio Ener Valencia cai muito por ali, é mais troca de passe. E pela direita, ele é mais incisivo com o Bustos. O Bustos sobe para o ataque como um ponta, coisa que o René não faz. E tem o apoio ali do Maurício. Então Quando é mais a velocidade. Ele ia fazendo o facão. Ele se mexe muito. O Ener não é um centroavante parado. O Anjo Azul falou que o Cruzeiro não ganhou o jogo porque o Matheus Vital deixou de dar um passe decisivo para o gol do Cruzeiro. Para o Bruno, foi isso que ele falou? Para o Bruno Rodrigues. Acho que ele não ganhou o jogo porque a falta do Léo Fernandes, que já em 2018 aparecia muito bem lá no Fênix do Uruguai, batendo faltas muito bem, e estava devendo isso no Fluminense. Desde que chegou, ele praticamente não arriscava de fora da área. Ontem arriscou e conseguiu fazer o primeiro gol dele. E só uma nota, foi o segundo jogo no Maracanã, depois que ficou fechado para a reforma, o gramado continua ruim. No final do segundo tempo, aquele gol do Lamaçal, no jogo do Vasco, o Léo Jardim, com chuva, temporal no Rio de Janeiro, estava todo castigado, o gol defendido pelo Fábio, um gramado que, mais uma vez, demonstra um problema crônico, mesmo fechado para manutenção, não conseguem dar uma resposta. Então, o consórcio, a empresa responsável, que é a Greenleaf, devem respostas também. Põe logo o sintético no Maracanã e para com essa palhaçada. Mas aí a gente adota... Pra ficar jogando num gramado horroroso, põe o sintético. A gente bom. adota essa prática de abraçar o excesso de jogos como uma muleta, porque eu até entendo, com o tempo o gramado vai se desgastando, muitos jogos. Fechou para isso. Mas fechou e no segundo jogo o gramado já está ruim? Fechou para isso. E tem final de Libertadores aí. Não é aceitável. Olha a responsa. Mas esse modelo de gestão do Maracanã está errado e permite isso, porque não há uma concessão que estabeleça critérios mínimos. E não tem, só já não está fazendo sol, está fazendo sol. Sol não falta. O que a grama precisa? Sol e água. Não choveu esses dias no Rio. O sol bate ali. Porque de um lado bate mais do que do outro. Tem isso no Maracanã, né? Em função da curvatura do sol, bate mais sol do lado direito do que do lado esquerdo, de quem olha da cabine assim. Então ali fica um pouco mais difícil. Mas dizer que não está batendo sol, nesses dias está batendo. E depois da aula sobre a curvatura do sol, do professor Eugênio, a gente faz um rápido... Galera, é isso aí. O Fluminense venceu, né? Voltou ao G4. E se não vence esse jogo, ia ficar meio difícil aí para o Fernando Diniz. O torcedor ia começar a pegar no pé, falando que ele tá com a cabeça mais na seleção brasileira do que no Fluminense. Para falar a verdade, eu não sei nem como que tá essa situação do Fernando Diniz com a seleção brasileira. Será que é ele mesmo que está convocando os jogadores ou alguém que tá dando a lista para ele pronta? E será que ele tem esse tempo todo para poder analisar cada jogador que tá jogando na Europa? Para poder pegar lá os nomes lá que passam lá para ele lá. Esse jogador tá tendo desempenho X, Y. Será que ele tá tendo esse tempo todo? Ou será que já tem alguém que já vem com a lista pronta para ele poder convocar? Fico meio nessa dúvida, né?
Meio nessa dúvida porque tem algumas convocações aí que é bem estranha, né, galera? Essa é a minha opinião. Vocês acham diferente aí? Deixa a opinião de vocês também nos comentários. E o Fluminense na próxima semana tem jogo importante, já tem Libertadores, é jogo de ida. Lembrando, o jogo de ida vai ser no Maracanã. Jogo de volta vai ser em Porto Alegre, né? Então o Fluminense tem que tentar fazer um resultado no Maracanã, porque sabe que jogando fora de casa o negócio vai ser ruim. Vai ser diferente, galera. E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu a oportunidade, né, de sair um pouco desse sufoco, tem 29 pontos, né? A equipe ainda precisa no mínimo aí de 6 vitórias para poder não correr risco de rebaixamento. Na minha opinião, acho que o Cruzeiro não cai. Tem equipes aí que estão bem pior, né? Mas quanto antes alcançar 45 pontos é melhor, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui, até o próximo vídeo.